Quem ficou na escuridão foi a minha mente depois desse livro. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Média, a gente vai falar sobre Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Já adianto aqui que não vai ter nenhumzinho spoiler. Esse livro foi o vencedor do prêmio Bram Stoker de 2015, é um prêmio bastante famoso aí na categoria de terror, e do Massachusetts Book Award em 2016. Ele foi recém-lançado pela Bertrand Brasil e eu fui convidada pela editora para falar sobre ele aqui com vocês. Lembrando que se você tiver interesse, o link para compra tá aqui no box de descrição, aproveita, já se inscreve se você não for inscrito e vamos lá. Eu já tinha ficado com vontade de ler esse livro depois que eu vi um comentário do Stephen King, que inclusive está aqui na capa, que foi nesse tweet: me assustou pra valer e eu não sou nada fácil de assustar. Tudo que o Stephen King bota um hype, eu amo. Ele é meu hypista favorito, então não tinha erro, eu precisava ler isso aqui. E algumas pessoas me indicaram esse livro, eu tinha visto outros comentários muito positivos de pessoas que eu acompanho aqui. Enfim, meu hype foi real e eu ainda fui surpreendida com essa história. Eu vou tentar falar bem calminha agora, porque eu realmente me empolguei com esse livro, gente, vocês me conhecem. A trama de Na Escuridão da Mente é a seguinte: a gente tem a Mary Barrett, é uma moça de 23 anos que ela tá colaborando com uma autora chamada Rachel Neville para escrever a própria história. Essa autora, ela tá escrevendo um livro sobre a infância problemática da Mary, e agora eu explico pra vocês o que é. Há 15 anos atrás, quando a Mary tinha apenas 8 anos, sua irmã Marjorie, de 14 anos, começou a apresentar sinais de esquizofrenia pesada. Então são vários tratamentos, remédios médicos, e nada parecia funcionar, nada parecia amenizar esses surtos. Só que no meio dessa tal de ruptura psicótica, a Marjorie começou a se comportar como se estivesse possuída. Ela começa a ouvir vozes, muitas vozes, ela reproduz vozes que não são dela, com entonações diferentes, tem conhecimentos absurdos sobre coisas que ela nunca tinha demonstrado interesse anteriormente. Ela fica contando umas histórias muito macabras, aterrorizantes pra Mary, que é a irmã mais nova dela, muitas vezes em tom de ameaça pra criança, olha só. Já encontraram ela num canto agarrada na parede, várias blasfêmias e palavrão, várias coisas obscenas, marcas, arranhões pelo corpo, assim, coisas bem leves, cotidianas que a gente vê por aí. A mãe das duas irmãs, a Sarah, ela é cética e ela quer continuar ali com os tratamentos com os psiquiatras. E o pai ali da família, o John, ele é muito religioso e ele se afunda nisso, ele fica obcecado por essa possessão. A família está passando por perrengues, não é mesmo? Está quebrado, destruída, o pai está desempregado, os tratamentos não estão dando certo, eles estão gastando dinheiro. O que acontece? Como o caso começa a ter uma visibilidade, eles acabam concordando com uma emissora a fazer um programa de TV sobre a vida deles. Vira um reality show chamado A Possessão. E um pequeno parênteses, isso já é uma cutucada sobre os perigos, influências e a realidade que a mídia mostra pra gente muitas vezes. O reality show A Possessão teve 6 episódios e o ápice dele, o último episódio, é um exorcismo. Desde esse ponto, a Mary vem tentando lidar com a tragédia que aconteceu em seguida, e eu não vou contar, podem ficar tranquilos. 15 anos depois, ela está revivendo todos esses fatos para contar para a autora que vai escrever sua história, o que agita os longos restos suprimidos da memória dela na época que ela tinha 8 anos de idade. Com toda essa história, a gente já teria um thriller sólido, envolvente e muito bom. Mas não é só isso. E não é só isso! O Paul Tremblay, ele construiu uma narrativa que vai fundir a sua mente. Fundir mesmo, fundir. Tudo é extremamente intrincado e ele faz isso com muita facilidade. Faz isso com muita agilidade também, porque tudo acontece muito rápido, é muito fluido pra ler. E com muito estímulo também, porque ele vai liberando as informações aos poucos e só vai fazendo a sua curiosidade crescer. E no caso, você também não vai saber lidar com as informações, entendeu? Você vai ficar, meu Deus! Eu não vou fazer nenhuma comparação, mas eu vou citar aqui O Exorcista, que inclusive é um dos meus livros favoritos. O grande ponto de O Exorcista é a dúvida. A gente não sabia se a menina estava possuída realmente ou se ela tinha problemas psiquiátricos. O caso em Na Escuridão da Mente é outro, até porque ele é super contextualizado nos dias atuais. Falar sobre exorcismo nos anos 70 é totalmente diferente de falar sobre exorcismo agora. E ele traz um conhecimento enciclopédico sobre exorcismo. Várias obras de terror, livros e filmes, inclusive O Exorcista, são citados aqui nesse livro. E eu vou fazer uma lista aqui no box de descrição com todas que eu lembrar, caso vocês tenham interesse. O livro é dividido em 3 partes, e os capítulos que iniciam essas partes são narrados por uma blogueira chamada Karen, e ela está assistindo a série, o reality show A Possessão, e escrevendo sobre, tentando desvendar estereótipos e tudo mais. Ela tá fazendo uma análise minuciosa sobre tudo que aconteceu nesse programa. E os outros capítulos são narrados em primeira pessoa pela Mary, tanto nos dias de hoje e nas lembranças dela na época que ela tinha 8 anos de idade. O livro é construído na visão de uma criança que estava vivendo tudo intensamente ali, o caos e a sua família ficando aos pedaços. Os narradores, adultos ou crianças, eles são remotamente confiáveis e definitivamente não vai importar se a Marjorie estava ou não possuída. O autor conseguiu colocar de uma forma magistral e cuidadosa
ambiguidade em cada situação. Eu acho que esse é o melhor exemplo de terror que a gente pode ter, porque eu já falei aqui, já comentei algumas vezes que pra mim terror não é susto, e é por isso que eu digo que eu acho, pra mim, existe um mal real dentro desse livro, dentro dessa história. Quando você tem um caso que tem uma solução, um porquê, pronto, acabou. Quando você tem uma explicação, você pode confrontar essa explicação, você pode entender essa explicação. Quando você não tem, você não sabe por onde começar, você não sabe lidar com a situação. E essa história ela envolve muita coisa, principalmente o medo de não saber, o medo das incertezas. A beleza de Na Escuridão da Mente, além de ser um thriller excelente, pra mim tá nas várias interpretações e conclusões que cada um pode tirar dessa história. O livro é muito bem escrito, não é à toa que ganhou o prêmio. Eu recomendo pra todo mundo que queira ler realmente um bom livro, e pra fãs de terror, de horror psicológico, é uma leitura obrigatória. Eu quero espalhar esse livro pra todos os cantos, porque eu quero que todo mundo leia. Eu queria dar um abraço no Paul Tremblay, falar obrigada por esse livro, obrigada mesmo. Eu já falei aqui que o meu medo, o meu terror favorito é o do desconhecido, porque você não tem pra onde correr, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe, você não tem certeza de nada. Eu tenho um pedido aqui real pra fazer. Caso vocês leiam esse livro, vocês vão vir aqui nos comentários e me falar qual foi a reação depois da última linha desse livro, que eu quero saber. Só escreve a palavra spoiler antes, pra ninguém tomar um spoiler de graça aqui na cara, e aí a gente troca impressões e opiniões sobre esse livro, porque dá muita conversa, tem muita teoria, muita coisa pra se falar sobre ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente fiquei muito empolgada com esse livro, pretendo trazer ele em outros vídeos aqui do canal, fazer uns especiais. Leiam e a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Momento curiosidade, uma das 3 frases do epílogo é um trecho de uma música chamada My Head is Full of Ghosts, do Bad Religion, uma música de 2013. E o título original do livro é A Head Full of Ghosts. Seria uma referência? Uma homenagem?